Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula de exercícios, capítulos 3 e 4 do Hibbeler. Lembrando que essa aula aqui é do dia 1/8, tá? Tá lá no Moodle. Lembrando que no dia 8 teremos nossa provinha a pedidos, tá certo? Vai cair só exercícios parecidos com dessas aulas, tá? Aqui eu dou alguns exemplos de exercícios que podem cair na prova. Essa aula aqui tem 14 exercícios, vamos dividir em dois arquivos, tá? Os primeiros 7 e depois os outros 7, tá bom? Vamos lá então. Primeiro exercício. O candelabro mostrado, a figura ao lado, possui massa de 50 kg. Determine a tração em cada um dos cabos mostrados. 1, 2, 3, tem 4 cabos, tá certo? Analisando aqui o exercício, vemos que nós temos dois pontos cruciais aqui, né, que é o ponto D e o ponto B. Então teremos que fazer dois DCLs. Começamos pelo ponto D ou B? Qual que você escolhe? Bom, no ponto D eu tenho já um valor aqui, né, que é o peso do candelabro. Eu posso achar essas duas trações. No ponto B eu não tenho essa tração, nem essa, aí eu não consigo resolver. Então tem que começar pelo ponto D. Vamos fazer então aqui o DCL, bota aqui o eixo x e y aqui, esse 30 é igual a esse 30 aqui, 45 também é igual a esse 45 aqui, que são alternos internos, né? E aí você tem então a construção do DCL. É importante fazer o DCL porque numa prova eu percebo que você sabe o que você está fazendo, tá certo? Então está aqui o DCL, a força FCD, ângulo 30, a força FD, 45, e aqui o peso, que é 50 kg vezes a gravidade, tá certo? Bom, agora é só resolver as questões de equilíbrio. A soma das forças em x igual a zero e a soma das forças no eixo y igual a zero. Em x eu vou ter FCD cosseno 30 menos FDB cosseno 45. E no eixo y? No eixo y eu vou ter FCD seno, FBD seno, menos o peso, tá certo? Então aqui as duas equações, tá? E aqui, ó, mostra o que é o positivo aqui no resolução. O positivo em x é apontando para a direita, positivo em y apontando para cima, tá? E aí, resolvendo o sistema, né, isola aqui numa equação, joga na outra, dá um jeitinho, você encontra então os valores. Então, FCD aqui 359 e FDB 43977, tá? Então agora eu posso ir para o ponto B, porque essa corda eu conheço a tração dela. A tração dessa corda é 43977. Então eu posso aqui já montar o DCL com essas três cordas, TBA, TBC e TBD, tá certo? Montando o DCL, FAB aqui e 30 graus, não conheço, FBC aqui na horizontal, e FBD eu acabei de encontrar aqui em cima, tá certo? Faço a mesma coisa, soma as forças em x, que tem 3, em y só tem 2, então eu vou começar por y, porque daí eu já vou achar o FAB. Começando por y, então, o FAB seno, menos esse cara aqui seno também, igual a zero, aqui já passo isso aqui para lá, passo o seno dividindo, eu tenho então o valor de FAB. Aí vou para o y, que eu tenho FAB, para o x, né, cosseno de 30, FBC e FBD cosseno de 45. Essa aqui eu conheço, essa aqui também já conheço, e acho FBC, então. Deu 228 newtons, tá? Então eu tenho aqui 4 cordas, aqui estão as 4 respostas, né? CD, BD, AB e BC, tá certo? São os valores das trações, tá?
Existe um outro tipo de exercício que fala assim: a tração máxima nos cabos é tanto. Qual é o máximo peso que eu posso colocar aqui? Tá? O que você faz? Você tem que, para resolver o exercício, tem que escolher um cabo para colocar o valor máximo. E qual cabo? O cabo que é mais requisitado. Tá? Nesse caso aqui, o cabo mais requisitado é o cabo AB. Então eu resolveria o exercício a partir daqui com a tração máxima no AB e acharia as outras trações e o peso disso aqui. Aí você fala assim, professor, então eu tenho que escolher só um cabo para colocar o valor máximo? É. Mas se eu escolher errado? Se você escolher errado, na hora de resolver, um dos cabos vai dar maior que o máximo. Aí você resolveu errado. Ah, mas se eu escolher de novo errado, você vai resolver de novo errado. Ou seja, se você escolher o cabo errado, algum dos outros cabos vai dar maior que o máximo, você tem que refazer. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer nesses casos. Tem que escolher um por um aí até dar certo, tá? Se você escolher o cabo certo, todas as trações vão dar menos que o máximo, tá certo? E aí você acha o peso máximo. Esse é um tipo de exercício que também aparece aí durante os livros, tá? No caso desse exercício aqui, ele é tranquilo, tá certo? Não tem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, tá? É um parecido, né? Na figura ao lado, o balde pesa 50 libras, tá? As condições definem a tração em cada corda. Novamente aqui, eu tenho que começar aqui pelo ponto E, porque eu tenho aqui o peso do balde. Tá? Lembrando que libra já é peso, eu não preciso usar o valor da gravidade. Então, começa pelo ponto E, faço o DCL com 3 cabos, tá certo? Então aqui eu tenho o FEP, o FED e o peso aqui 50 libras, tá certo? Vamos resolver esse equilíbrio? Em X eu tenho cosseno 30 menos FEB 3 quintos, né? X 3 quintos. Em Y eu tenho FED seno, FEB 4 quintos e menos os 50 aqui. Tá? Então aqui, sisteminha, duas equações, duas incógnitas, isola numa, joga na outra e obtenho esses valores aqui. O FED 30,2 libras e o FEB 3,6 libras. Tá? Agora que eu tenho o FEB, eu posso ir para o ponto B, porque essa corda aqui eu já conheço a tração. Eu vou achar dessas outras duas, tá? Então vou lá para o FEB, ponto B. Aqui eu tenho a tração BA, aqui a tração BC, e esse aqui, FEB, eu já conheço, 43,6, tá? Tá aqui, uns 4 quintos. Como é que fica em X? Fica FPA, fica FBC cosseno e fica FEB 3 quintos. Mas, se eu começar por Y, é mais rápido, porque FBC aqui, seno, já posso achar ele porque esse aqui eu conheço, esse FEB 4 quintos, tá certo? Então, começando pelo Y, eu já conheço esse cara, passo para lá, passo o seno dividindo e acho o FBC, tá? E esse, sabendo o FBC, sabendo o FEB, vou para X e acho o FBA, tá certo? Então, eu já tenho o FBC, eu tenho o FEB e acho o FBA. O FBA deu 86,6 libras, tá certo? Então, nesse sistema aqui, ó, a corda que mais sofre esforços é a corda AB, não é isso? Certo? Sim, só de bater o olho eu não saberia dizer. Então, quando perde esses problemas de tração máxima, dá um trabalhão fazer, né? Tá bom? Mas isso aqui, nesse caso, é tranquilo, né? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho, então, uma caixa que pesa 300 libras. Então, nessas condições que ela está em equilíbrio, determine as trações nos cabos AB, AC e AD.
Então repara aqui, para você fazer o DCL, tem que aí fazer os eixos parecidos com o que está aqui, puxar as cotas, tá certo? Então a partir do DCL você teria que resolver o exercício. Está aqui o DCL, mais ou menos, né? E aí acontece, você, para resolver o exercício, precisa projetar as forças. Para projetar as forças tem que usar o versor. Para usar o versor, você precisa colocar direitinho as cotas dos pontos, tá? Então, qual é a cota do ponto A? Qual é a cota do ponto B? As cotas do ponto C. O ponto D não precisa, porque está no eixo X, tá? Então, eu vou te dar para você, aperta o pause aí para você achar esses pontos. Se você achar errado, você precisa estudar, tá? Voltamos? Então, vamos lá. O ponto A é a origem, o ponto B, ó, anda menos 2 em x, 1 em y e 2 em z. E o ponto C anda menos 2 em x, menos 2 em y e 1 em z, tá certo? E agora, em 3D, a primeira coisa é projetar todas as forças, porque para mim somar as forças, por exemplo, somas as forças em x igual a zero, tem que ter todas as componentes de x, tá certo? Eu não tenho isso ainda, então vou fazer isso agora. Primeiro eu vou projetar as forças então. O que acontece? A força AB é o módulo vezes o versor. Quem que é o versor? AB. É B menos A, sobre o módulo de B menos A. B menos A, XB menos XA, YB menos YA, ZB menos ZA. Sobre o módulo. Esse módulo aqui vai dar 3, né, porque raiz de 9 é 3. Vai ficar aqui, ó, menos 2 terços, 1 terço e 2 terços. Multiplicando por FAB, então ficaria assim a projeção, tá certo? E o FAC é C menos A, C menos A, tá? C menos A, ó, XC menos XA, YC menos YA, ZC menos ZA, sobre o módulo, que também é 9, raiz de 9, 3. Então ficaria menos 2 terços, menos 2 terços e 1 terço. Então, essas duas forças têm componentes x, y e z, as duas, tá? Mas a força FAD é no eixo x, então ela é só assim, só tem I. E a força a peso é no eixo z para baixo, contra z, então é menos 300K. Agora eu tenho todas as componentes de todas as forças, posso somar as forças em x, y, z, tá certo? Só que quando eu somo as forças assim, não dá para resolver assim, eu tenho que separar por componente. Então, faz a soma tudo em x, soma tudo em y, soma tudo em z. O que eu tenho em x? Eu tenho menos 2 terços de FAB, menos 2 terços de FAC e o FAD. Tá certo? Aqui, ó, somei igual a zero. O que eu tenho em y? 1 terço de FAB, menos 2 terços de FAC. Aqui não tem y nem aqui. Tá aqui, ó. Em z, o que eu tenho? 2 terços de FAB, 1 terço de FAC e menos 300 do peso. Pronto, aqui está o sisteminha. 3 equações com 3 incógnitas, tá? Mas não está completo. As duas equações de baixo aqui só tem duas variáveis cada uma. Então você pode isolar aqui o FAB aqui, jogar aqui. Daqui eu tiro o FAB e o FAC, tá certo? Fazendo a conta, eu tenho então o FAB, o FAC, ponho aqui em cima e acho o FAD, tá certo? Então a resposta é essa aqui. Beleza? Não é muito difícil, né? Só tem que saber projetar aqui as forças, e para projetar as forças eu preciso marcar os pontos de maneira correta aqui, tá? Tem que ler aqui direitinho, tá? Vamos fazer mais um desse. Tem aqui um vaso pendurado, tá? Com massa 50 gramas, 50 quilogramas, tá? E aqui está sustentado por 3 cordas, né? E a própria corda dele. Está em equilíbrio e quer saber a tração AB, tração AC e tração AD. Tá certo?
pediu para usar o G igual a 9,81. Essa distância AD aqui, então, ele pediu para colocar 2,5 metros. Tá? Então aqui está o DCL mais ou menos, né? Tem aqui apontando aqui, tem que ter essas cotas aqui para você saber projetar. Tá? E aqui está o peso. Então, não sei se dá para ver que eu estou na frente aqui, né? Aqui está o DCL. Tá? Aqui está o peso. Para eu conseguir do DCL extrair as informações, eu preciso colocar as cotas aqui dos pontos, tá certo? Bom, então o que eu vou ter que saber? Eu tenho que saber então o ponto A, B, C e D e quais são as coordenadas. Vou dar então 10 segundos para você fazer isso, né? Tá bom? Só um instante. Bom, vamos lá então. O ponto A é a origem, o ponto B. Eu ando 6 em X e subo 2,5 em Y. Eu não ando em Z, então Z é 0. O ponto C, esse aqui. Eu ando para trás 6 metros, está menos 6. Ando contra Y, 2, está menos 2. E subo 3, mais 3. E o ponto D? O ponto D, eu vou para trás 6 metros em X, dá menos 6. Ando 2 para frente em Y, então mais 2. E subo 3 em Z, 3Z. Está aqui. É muito importante acertar isso aqui. Se você errar isso aqui, você errar tudo, tá, pessoal? Não tem meio termo aqui não, tá? Então agora, sabendo esses pontos, eu vou decompor as forças, né? Porque se eu vou somar em x, y, z, eu preciso decompor em x, decompor em y, decompor em z. Como é que eu decomponho? Faço o versor, né? Subtraio os pontos, divido pelo módulo, tá? Então, vamos lá então. Quem que é o FAB? O FAB é B menos A, certo? B menos A, então, XB menos XA, YB não tem, menos YA, e ZB menos EA. Deu isso aqui, o módulo é isso. E aí, só tem componentes I e K, tá certo? Agora, o FAC. FAC é C menos A, é o próprio ponto C. Ó, menos 6, menos 2 e 3. Faz o módulo, vai dar 7. Então fica menos 6 sétimos, menos 2 sétimos, 3 sétimos. E aí multiplica pelo FAC, aparece FAC nos três componentes, tá certo? E o D? Então fica D menos A. Como o A é 0, 0, 0, fica o próprio D, ó. Menos 6, 2 e 3, tá certo? Tira o módulo, também é 7. Então fica FAD multiplica os 3, dá. Tá aqui o FAD. E a força-peso que é no eixo Z para baixo, que é MG, tá aqui, ó. MG, tá certo? Tá aqui. Menos K. Agora que eu decompus, eu posso montar as equações. Vou somar em X. Quem tem X? Ó, FAB tem X, FAC tem X e FAD tem X. Então são a soma das três. Em Y. Ops, aqui não tem Y. Então só tem essa aqui e essa aqui só. Só tem essas duas em Y. Aqui também não tem. Em Z. Em Z tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então tem 4 em Z, tá certo? Então, somando tudo, as forças igual a zero, tem que ser a soma vetorial. Então tem que por componentes, tá? Então aqui, ó, em Y, em X, em Y e em Z, tá? Então o que você faz? Aqui, ó, você isola o FAC, por exemplo. Tá? Aqui. Aí você coloca ele aqui e aqui ao mesmo tempo. Então essas duas equações vão sumir, vai sumir o FAC. Vai ficar só FAB e FAD. Então você vai ter no final duas equações com duas incógnitas, tá certo? Aí resolve o sisteminha. Você vai encontrar aqui por simetria, o FAC e o FAD são iguais. Coloca o valor aqui, depois para achar o FAB, e você encontra esse valor, tá certo? Então, esse problema 3D não é difícil, só que ele é um pouquinho trabalhoso, né? Principalmente se o sistema for completo, tiver as três nas três, aí tem que, nossa, aí é um trabalhão, né? Mas o livro evita, alguns dos livros são três, tá? Mas você pode, né, numa prova eu não vou dar
o sistema completo, que é muito trabalhoso de resolver. Mas como lista de exercícios, você pode resolver até o sistema no Wolfram Alpha lá que ele faz, tá bom? Ou se quiser treinar, resolver na mão também, tudo bem. Problema 5. Vamos lá? Eu tenho aqui um martelo. Ele pede o seguinte, esse martelo tem uma força ali de 20 libras. Aqui, ó. Calcule o momento dessa força em relação ao ponto A, que está aqui. Onde está apoiando essa quina aqui. Quanto que é o momento dessa força? Tá? Bom, a força F, ela está... teria que calcular essa distância aqui perpendicular dessa linha até o ponto A. E aí a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente projeta a força F, tá? Mas, nesse particular exemplo, é mais fácil você trabalhar, então, repara que essas cotas verticais estão paralelas ao martelo. E as horizontais estão paralelas à cabeça aqui, ó. Então é mais fácil você colocar aqui, ó. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Aí eu já tenho as cotas prontas, tá certo? Então eu vou fazer isso, ó. Aqui está o eixo Y e aqui é o eixo X, tá? Projeto a força, tá? Então, esse 20 cosseno, o braço é o 18, e o 20 seno, que é vertical, o braço é 5, tá certo? Então, vamos tentar mostrar aqui como é que vai girar isso aí, tá? Então, eu não estou achando aqui. Vou fazer o seguinte, ó, presta bem então, presta atenção. Vamos supor que isso aqui seja o martelo, tá certo? Vou aplicar então. Aqui tá, o martelo está assim, aqui está o ponto A, tá certo? Esse ponto aqui onde está a minha mão aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou aplicar uma força assim, certo? Então, a força que é seno, vai girar como? Ó? Gira como isso aqui, ó. Puxa aqui, gira, anti-horário, positivo. E a força que é cosseno, tá aqui, ó. Puxa aqui, gira como? Horário, tá certo? Então, vai ficar assim. Soma dos momentos anti-horário positivo. O cosseno aqui deu horário, né? Ó, horário. Negativo. E esse 20 seno, segurando aqui, vai girar assim, que é anti-horário. Opa, peraí. Ah, não. Tá errado, né? Aqui, ó. Segurando aqui, puxando aqui, também dá horário. Então, os dois são negativos, perdão. E aí, somando os dois, deu isso aqui, negativo. E aí, eu não sei porque nessa parte do livro, ele resolveu sem botar a flechinha aqui, ó. O certo é botar uma flechinha aqui, para dizer que é horário, tá certo? Mas ele escreveu aqui, ó, horário, clockwise é horário, né? Mas, em geral, não se escreve isso, a gente coloca a flechinha aqui, tá? Para indicar o sentido que é horário, tá bom? Vamos fazer mais um desse. Tá? Eu tenho aqui um carrinho de mão, somado com o conteúdo aqui, do carrinho, o carrinho mais o conteúdo, tem massa M, quilogramas. Aqui é o centro de massa do carrinho, tá? Esta força aplicada aqui é uma força de 100 newtons, tá? Que tende a girar o carrinho no sentido anti-horário, tá? A força-peso do carrinho, que está aqui aplicada no ponto G, tende a girar ele no sentido, ó, em relação ao ponto A, né? O ponto A que é o ponto de referência. Em relação ao ponto A, a força G gira assim, ó. Gira
segura aqui, né? Gira horário. E essa força F em relação ao ponto A gira anti-horário. Então, uma vai equilibrar a outra no sentido de produzir o momento zero. Tá? O momento total produzido pela força F e pela força peso, ambos somados em relação ao ponto A, é zero. Como aqui em ponto A não vai ter momento, ele quer saber o seguinte, nessas condições, como é que quanto que é a massa do carrinho. Tá? Então, repara bem que essa é a condição ideal de você empurrar o carrinho, né? Quando ele não quer nem girar para lá, nem girar para baixo, ele quer só andar na horizontal. Tá? Então o que você faz? Faz o DCL. Tá? Aqui no ponto A você põe a origem, aqui no ponto G você põe o peso, que é mg, você não sabe o m, né? O peso vertical, o braço é 0,3. E a força aqui? A força está inclinada, então tem que projetar aqui a força. Vai ficar F cosseno, o braço, né? Vai ser F cosseno, o braço vai ser vertical, que é esse aqui. E o F seno, que está aqui, o braço vai ser horizontal. Tá aqui. Então tá aqui, né? Eu fiz um desenho aqui. Aqui está a força peso. O braço é 0,3. A força horizontal, sem cosseno, o braço é 1,15. E a força vertical, sem seno, o braço é 1,5. Tá? Esse cara aqui gira anti-horário. Esse vai girar horário. Ó, girar horário. Esse aqui também, ó, vai girar horário. Ó, sobe, segura no em A, vai girar horário. Desculpa, falei bobagem, né? Vou repetir. A força-peso, segurando em A, vai girar assim, gira horário. Tá? A força F, o sem cosseno, segurando em A, empurra para cá, vai girar anti-horário. A força F seno vertical, segurando em A, ele vai girar também anti-horário. Então, daqui as duas são positivas e essa aqui é negativa. Tá? Então aqui, ó, o momento total tem que ser zero. Sem cosseno, o braço é 1,15, é anti-horário positivo. O sem seno, o braço é 1,5, anti-horário positivo. E a força-peso, que é mg, o braço é 0,3, que é horário negativo. Resolve isso aqui e encontra a massa, 59,3. Difícil, pessoal? Tranquilo? Esses problemas de momento não são difíceis, é só você projetar a força e achar as cotas. E não pode confundir se o giro é horário ou anti-horário, tá certo? Aqui já é uma aplicação 3D, tá certo? 3D, ele quer saber o seguinte, ó, na figura ao lado, o mastro com a bandeira, ixi, aqui é bandeira, né? Não é bandeira aqui, é sustentado pelos cabos AC e AB, tá? Essas condições aqui determinem o momento produzido pela força FB em relação ao ponto O. E dê resposta como vetor cartesiano. Então tem que ser IJK. Tá certo? Bom, lembrando, o momento é R vetorial F. O que é R? O R é o vetor que sai da referência, que é o ponto O, e vai sair do ponto O, e vai ter a linha de ação da força. Então ele pode sair de O e ir até A, pode sair de O e ir até B. Tanto faz. As duas respostas dão a mesma coisa. Se for de O até A, vai ser A menos O, que é só Z, né? 0,06. Se for de O até B, vai ser só o ponto B, que é 0, 2,5, 0. Tá certo? Então, RA e RB são fáceis de achar. Agora, quem que é? Quais são?
Só que no determinante tem que colocar FBX, FBY e FBZ. Então essa força FB, eu tenho que projetar ela, tá certo? Então eu tenho que fazer o que aqui? B menos A, né? Sobre a distância, sobre o módulo. B é só eixo Y, 0, 2,5, 0. E A é só eixo Z, 0,06. Então a diferença vai dar, aqui está o esquema, né? 3D. Posso usar RA ou RB. E aí, então, o módulo aqui, né? Eu tenho aqui XB menos XA, YB menos YA, ZB menos EA, sobre o módulo. Só tem J e K. Aí, eu divido aqui e multiplico por 780. Aí deu as duas componentes, tá certo? Beleza? Agora eu vou resolver o momento usando, por exemplo, o RA. O que é o RA? É só eixo Z, né? Ó, é 6 em Z, 0, 0. 0, 0, 6. A força é a mesma. Então, o momento é R vetor F, o RO até A, 0,06, e a força está aqui. Resolve o determinante e vai dar menos 1.800 I Nm. Ou, se você quiser colocar menos 1,8 I kNm. Ah, professor, se eu usar o RB? Se você usar o RB, dá a mesma coisa, porque é qualquer ponto da linha de ação da força. Então, se eu usar o RB é 0, 2,5, 0. Está aqui. Ó. Faço o determinante, dá os mesmos menos 1.800i. Tá? Então, esse exercício aqui é para você lembrar que o R sai do ponto de referência e vai até a linha de ação da força. Qualquer ponto da linha de ação da força resolve. Tá? Nesse caso, eu podia sair de O e ir até A ou de O até B. Tá? Então, esse aqui é tranquilo. Então, eu vou dar uma pausa aqui agora e daqui a pouco já volto para fazer os outros, tá bom?